Oi gente, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar com os tipos textuais. A gente precisa prestar atenção que tipo textual é uma coisa e gênero textual é outra coisa. Primeiro nós vamos entender os tipos textuais. Por quê? Porque os gêneros textuais vão estar inseridos nos tipos textuais. Então a gente vai aprender uma coisa de cada vez. E o que são tipos textuais? Tipo textual é tudo aquilo que está relacionado à estrutura de texto. Ele tem uma base, cada um dele tem uma fórmula, né? Tem uma regra que você vai perceber que é constante em todos eles. Né? Muitos livros, muitos gramáticos trabalham com vários. Eu vou trabalhar com os principais, que é aqueles que são mais usados, e você vai perceber que você já ouviu isso em algum lugar. Então, quais são os tipos textuais e quais são as características para que você consiga identificar? O primeiro deles é a narração, é o texto narrativo. Depois é a descrição, né? O texto descritivo. Depois o texto dissertação, que é o texto dissertativo, e a injunção, que é o texto injuntivo. Como é que é isso, Eliane? Muito fácil. Bom, o que é a narração, gente? Narrar alguma coisa é contar. Por isso que você conta uma história para a criança, né? Era uma vez. Então a narração, ela tem o quê? Ela tem a característica específica de contar uma história. Agora, existem fatos típicos que são o quê? Que eles fazem parte da narração. Então, para ter a narração, a primeira coisa, eu tenho que ter um narrador. Tá? Esse narrador, ele pode ser um narrador observador, é aquele que conta a história do lado de fora. Quando eu digo assim, era uma vez um castelo numa terra distante, que havia uma princesa, olha, ele se coloca de fora. Então esse narrador é chamado de narrador observador. E o foco narrativo, né, o foco dessa narração é de terceira pessoa, porque ela fazia, eles viviam, então eu estou me distanciando. E eu tenho um tipo de narrador chamado de narrador personagem, que é aquele que participa da narração. Quando eu digo assim, capítulo 1, eu nasci. Minha família ficou muito contente com o meu nascimento, eu fui criado com muito carinho, com muito amor, mas houve um problema na minha casa que a minha vida mudou. Ó, o narrador, ele se inclui na história, por isso ele é um narrador personagem e o foco narrativo é de primeira pessoa. Outra característica do texto narrativo é o que, gente? É o espaço onde acontece, né? Espaço é o lugar onde acontece. É o enredo. O que é o enredo? É a história que acontece. É o tempo, que pode ser um tempo cronológico, que vai seguindo uma ordem, né? Cronos, tempo, e o tempo psicológico, que é aquele tempo da emoção da pessoa, né? Vai ter um clímax. O que é clímax? Sabe quando você está assistindo uma novela ou um filme que tem uma hora que é fundamental para decidir alguma coisa? Ou vai ou racha? Ali é o que a gente chama de clímax. Né? Vai ter os personagens, precisa ter os personagens, isso é muito importante. Tem o protagonista, que é o mocinho, tem o antagonista, que é o vilão, que é não necessariamente o vilão, mas que é o contra, né? O que é contra sempre, o mocinho. Então, todas essas características são características de um texto que narrativo. Eu tenho que ter um início, eu tenho que ter um desfecho. Então, todas essas características são características do texto narrativo, da narração. O outro que eu tenho, gente, é a descrição. O que é descrever? Descrever é falar em detalhes. Olha só, a menina é morena, de olhos amendoados e castanhos, tem o cabelo encaracolado com seus cachos, tem a pele macia, as unhas são longas, é magra, é gorda, deixa eu ver, tem a boca fina. Ou você pode fazer também uma descrição psicológica, né? Por exemplo, ela é meiga, ela é tímida. Então, descrever é contar como é. Você pode descrever uma cena, você pode escrever uma paisagem, você pode escrever uma coisa, você pode escrever uma pessoa, e você tem sempre esse tipo de descrição, que é o quê? A física, né?
como aquela coisa, aquela pessoa é, ou você pode ter a descrição psicológica, né? Que é o quê? Como ela é por dentro, o interior dessa pessoa, né? Se é falante, se é vibrante, se é alegre, se é tímido, se é calado, se é taciturno, se é azedo, né? O que é uma pessoa azeda? Está sempre de mau humor. Então, descrever é falar como é. E a descrição, ela está sempre ligada a um outro tipo de texto. Dificilmente a descrição vem sozinha. Num texto narrativo, a gente pode apresentar uma descrição, ok? Agora, gente, nós vamos ver o outro tipo de texto, que é a dissertação. E o que é dissertar? Dissertar é apresentar uma opinião. Só que eu tenho dois tipos de texto dissertativo, que é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Expositiva é quando eu exponho o fato. Por exemplo, uma notícia de jornal, eu simplesmente exponho o fato. Você lê e você entende. O texto dissertativo argumentativo, o que é argumentar? É você expor uma ideia, mas você se colocar, se posicionar. E é esse texto que é usado nas redações de concurso. Você tem que expor a sua ideia e você não pode ficar em cima do muro. Ou você tem que dizer que concorda, ou você tem que dizer que não concorda, ou você tem que dizer o que muda, ou você tem que dizer o que não muda. Mas a argumentação é justamente isso. É você se posicionar e não ficar em cima do muro. Então isso é muito importante para quê, gente? Para todos aqueles tipos de concurso que a gente vai fazer. E o texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? É aquele que dá uma ordem. O fato é esse, dá uma ordem. Quer ver um exemplo? Receita de bolo. Quando eu pego uma receita de bolo, eu digo assim, olha, pegue uma tigela, bata 3 ovos até chegar ao ponto de ficar mais claro, coloque o leite, olha lá, faça, pegue, coloque. Então, esse é um exemplo de texto injuntivo. Então, na realidade, a tipologia textual são características que vão estar ligadas à estrutura do texto. A estrutura é sempre a mesma. E quais são os tipos de texto? Narrar, que é contar, descrever, que é falar sobre, dissertar, que é opinar, e a injunção, que é o injuntivo, que é o quê? Que é ordenar. Depois, gente, a gente vai trabalhar com os gêneros. Você vai ver que dentro do gênero, só para te dar um exemplo, dentro do gênero narrativo, você vai ter conto, você vai ter uma fábula, você vai ter uma lenda. Então, isso é um gênero textual dentro do tipo textual narração. E isso vai ficar para uma próxima aula, ok? Então, até lá!